O dialeto não binário, ele foi criado com a tentativa, nenhuma tentativa de fazer com que o não binário não se sentisse excluído. Porque o não binário é quem? É aquela pessoa que não se identifica nem com gênero masculino, nem com gênero feminino. E aí, em vez de falar todos chegaram, falaríamos todes, já que todos na cabeça dessas pessoas só se refere ao masculino. Tá. Só que, para começar, não faz sentido porque a língua portuguesa vem do latim. No latim havia o gênero masculino, o gênero feminino e o gênero neutro. Na passagem do latim para o português, o que era neutro se tornou masculino. Logo, hoje, o masculino faz papel de neutro. Então, quando alguém diz boa noite a todos, já engloba todas. Logo, dizer boa noite a todos e a todas é uma redundância. E boa noite a todes é uma palhaçada. Só isso. Por que é uma palhaçada? É uma palhaçada porque se trata de uma criação completamente arbitrária, sem o menor sentido. Simplesmente eles começaram com a letra X, era todex. Aí depois viram que a letra X que eles inventaram, não estava dando certo, porque as pessoas não sabiam pronunciar aquilo. Depois colocaram um arroba também, houve a época ainda do arroba, e agora está na época da letra E. Tá. Então, não seria nem ele, nem ela, seria ele. Não seria dele, nem dela, seria dile. E por aí vai. É uma verdadeira aberração linguística. Quem que criou isso? Eu ouso dizer, e isso aqui é um achismo, tá? Mas eu ouso dizer que não foi o não binário que criou. O não binário corresponde a 1,2% da população, mais ou menos. Para mim, quem criou isso foi quem? Foram os militantes de ideologia de gênero. Ancorados em políticos que se interessam por pautas de minorias. Para quê? Para angariar votos. Então, eu escolho o não binário como uma parcela excluída, crio para ele um dialeto e luto em prol desse não binário e ganho aí a simpatia de uma comunidade militante. Isso é uma ideia minha, eu nunca li isso em lugar nenhum, mas por tudo que eu vejo é o que me parece. Por quê? Quem que milita a favor do dialeto não binário? Professores universitários, e pasme, professores universitários também de português, linguistas, geralmente. Professores universitários, políticos políticos progressistas, e aí entra a empresa. A empresa, imbuída de uma necessidade de se provar politicamente correta, pega essa pauta para ela, como já pegaram várias outras pautas, só para isso, só por um bom mocismo, pensando assim na lacração empresarial. Tá, agora vamos aos fatos. Essa palhaçada toda não faz o menor sentido. Por quê? Porque o dialeto não binário não inclui, ele exclui. Ele exclui parcelas da população, da sociedade, que de fato tem dificuldades severas, significativas com a linguagem. Por exemplo, os cegos que fazem leitura por meio de software. Seria necessário que se modificasse, que se atualizasse os softwares dos cegos. Essa é a primeira coisa. Ele exclui os surdos que fazem leitura por meio da linguagem labial. Por quê? Porque dificulta-se a compreensão do que o outro fala em duas medidas. Na medida em que se modifica algo com que ele já está acostumado e na medida em que é muito difícil de entender. Ele, sabe? Assim, na própria... Ou se utilizarem o X, todex e tal. Ele exclui também os disléxicos, que correspondem a uma parcela considerável dos nossos estudantes. Então, o dialeto não binário, na realidade, ele é mais excludente do que inclusivo. Uhum. E a gente não vê, né, Leda, as pessoas aí militando
a favor do cego, do surdo, do disléxico, do autista. Parece que essas pessoas não têm importância para esses militantes. Por quê? Porque o bonito é ficar lacrando e falando do direito do LGBT. Nananana. Agora, eu vou além. Eu tenho muitos amigos gays, conheço muitas pessoas da comunidade LGBT que se opõem radicalmente a isso. Não é um movimento. A gente não pode nem falar que é um movimento da esquerda e um movimento do grupo LGBT. É um movimento de quem milita a favor de ideologia de gênero. E aí entra um outro perigo, que é o seguinte. Já há escolas no Brasil utilizando, no ano passado, uma escola do Rio de Janeiro, super tradicional, eu esqueci o nome, uma circular dela correu por aí e tal, nananã. Eu vi isso. Como é que eu também esqueci esse nome? Eu não lembro. Eu fui até dar entrevista sobre isso na época. Foi a primeira entrevista que eu dei pro Lacombe, pro jornal dele lá. E essa escola fez uma circular falando que a partir Fez. daquele momento eles utilizariam a linguagem neutra porque eles eram uma escola inclusiva. E que tanto nas correspondências quanto no dia a dia da escola, de um modo geral, eles começariam a utilizar, né, paulatinamente. E aí houve um alvoroço por causa disso. E o que eu penso disso é o seguinte: o dialeto não binário nas escolas, ele é um perigo não só para a interpretação de texto do aluno, para a escrita do aluno, mas ele é um perigo na medida em que, se eu incluo o dialeto não binário na escola, eu faço com que essa discussão passe a ocorrer. Você está procurando a escola? Eu acho que é liceu Tô. alguma coisa. Acho que é franco-brasileiro. De onde que eu tirei liceu? O Colégio Franco-Brasileiro decidiu mudar o vocabulário. Acaba de adotar a linguagem neutra, 11 de novembro de 2020. Exato. Foi quando Eu eu entrei achava que de era fato um nessa colégio briga. mais conhecido até que esse. Porque eu me lembro que uma amiga minha, uma grande jornalista, que inclusive, infelizmente, morreu no ano passado, morreu esse ano, não de Covid, tá? E uma jornalista assim brilhante e minha querida amiga, ela ficou tão indignada. Eu acho que é porque eu não sei se eu tinha os filhos estudaram nesse colégio, não sei, ela estava indignadíssima. Mas eu achava que era outro colégio, ainda bem que eu não arrisquei a falar. Olhando no Google, aparece esse colégio, o Colégio Franco Brasileiro, e a data 11 de novembro de 2020. Isso. Pois é. E aí o perigo é que quando a gente. Porque o que eles falam? Eles falam Liceu, que. porque chama Liceu. Chama Liceu Franco Brasileiro em Laranjeiras. E ela morava em Laranjeiras, exatamente isso. Essa Então, minha deixa eu amiga ver. morava em Laranjeiras, os filhos estudaram nesse colégio, e é Liceu mesmo, Liceu Franco Brasileiro. Ótimo. Enfim, então, o que ocorre? Quando um colégio começa a falar desse dialeto, ou quando um professor escreve na lousa, bom dia a todos, que a gente já vê muito isso, o que ocorre? Ele obriga a discussão sobre o não binário. Ele obriga. E muitos pais não querem que seus filhos tenham esse tipo de discussão em sala de aula. Então, daqui a pouco, em tudo que é matéria, haverá professores comentando sobre ideologia de gênero. Não que não se possa falar, obviamente, do não binário, da pessoa, né, da pessoa que é lésbica, da pessoa que é bi, da pessoa que é gay em sala de aula, não é isso. Mas isso teria de ser feito de outra forma. Não dessa forma sorrateira, porque isso é agir de forma sorrateira. E aí, eu tive a oportunidade de participar de uma discussão pública, um debate público sobre isso. E eu não queria ir, mas eu fui por mera curiosidade, para ouvir o que essas pessoas que falam, né, que defendem isso, falam. E eu achei muito louco, porque todos eles falam, não, mas a gente quer que as duas variantes se comuniquem. A norma culta
e o dialeto não binário. Eles já colocam na mesma altura da norma culta, sabe? Eles colocam, é como se fosse algo inofensivo, quando não é. Daqui a pouco haverá uma desvalorização da norma culta em favor de uma variante que não leva ninguém a nada, porque você não consegue escrever um parágrafo com esse dialeto. Não consegue. O que se consegue é colocar lá no vocativo. Amigues, alunos queridos. E aí depois é muito louco, aí depois a pessoa volta para o português normal. Então é uma grande bobagem. É desnecessário, né? Eu acho desnecessário. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube. Você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!